O trânsito da grande cidade continuava um caos, como todos os dias. Marcelo Belfort, CEO e proprietário das empresas Belfort, seguia na sua limusine para o escritório naquela manhã chuvosa e nublada. Seu motorista, como de costume, deixava os vidros fechados para que ninguém incomodasse o seu patrão, pois o trânsito estava engarrafado e o carro se movia lentamente. Cansado de ler as mensagens diárias em seu celular, Marcelo resolveu olhar as pessoas que passavam se aglomerando na calçada devido à chuva que caía. A chuva não cessava e o trânsito estava insuportável naquela manhã. Olhando distraidamente, ele observou uma mulher com uma criança no colo, sentada sob uma marquise com um ar de desilusão e uma expressão de desespero no rosto. A criança era um menino de aproximadamente uns 2 anos de idade e parecia estar com fome, pois chorava. O choro não era como o de uma criança manhosa, mas sim de quem já estava cansada de chorar e não obter resposta para aliviar o seu choro. Marcelo ficou intrigado com aquela cena e consigo pensou: por que aquela mulher se encontra sobre uma marquise com uma chuva caindo pesadamente? E por que a criança chora em seus braços? Aquela imagem ficou insistente em sua mente enquanto o carro se movia lento, afastando-se da triste cena. Um sentimento angustiante tomou conta dele. Sabia que havia muita gente que não possuía as mesmas condições favoráveis de vida que ele, mas aquela mulher parecia não ter o mínimo para se sustentar, muito menos a seu filho. O carro já estava na quadra seguinte quando Marcelo, não suportando mais a angústia que se encontrava por ter visto aquela cena, resolveu pedir ao motorista para dar volta e retornar até o local onde ele viu a mulher. Quando o carro parou em frente onde ela estava, ele não a encontrou mais. Preocupado em encontrá-la, pediu a seu motorista que seguisse lentamente para ver se a encontrava. Quando ele a viu, ela estava em frente a uma padaria, olhando a vitrine com seu filho ainda chorando mansamente. Ele deu ordens para o motorista encostar o carro, abriu a porta e se dirigiu para falar com a mulher. "Senhora", falou ele, dirigindo-se a ela. Ela se assustou com o homem que a chamava e respondeu: "Senhor, eu não estou fazendo nada demais. Eu não roubei ninguém. Por favor, não nos prenda." Ela o confundiu com alguém da lei. Marcelo, surpreso pela reação da mulher, deu um passo atrás, sentindo o peso da angústia que ela carregava em suas palavras. Seus olhos, normalmente duros e frios diante dos desafios empresariais, agora pareciam vulneráveis, tocados por uma dor que ele não compreendia completamente, mas que sentia. "Calma, senhora", disse ele, suavizando a voz como se falasse com uma criança assustada. "Eu não sou policial, não vou prendê-la."
A mulher olhou-o com desconfiança, os olhos cansados e vazios de esperança, ainda segurando o pequeno nos braços com um esforço visível. O choro da criança parecia ecoar na alma de Marcelo, uma melodia amarga que não desgrudava de sua mente. Então, o que o senhor quer? Ela perguntou, sua voz tremendo. Não temos nada, nada para oferecer, nem para comer, nem para viver. A gente só sobrevive. Marcelo se viu por um instante sem palavras. Ele, costumado ser tão certeiro, tão seguro de suas decisões e palavras no ambiente corporativo, mas diante daquela mulher e daquela criança, tudo o que sabia fazer era ficar ali, com a garganta apertada e uma sensação de impotência. O silêncio entre eles se estendeu por alguns segundos, mas naquele espaço de tempo, algo se moveu dentro dele. Era um impulso, uma necessidade incontrolável de agir, de aliviar um pouco daquela dor que não era só dela, mas de um mundo inteiro de pessoas invisíveis para aqueles como ele. Ele olhou para a vitrine da padaria, onde os pães quentes e os doces pareciam zombar da situação. Eu posso ajudá-la, Marcelo disse com um tom que já parecia mais firme, mais decidido. Seus olhos, embora ainda tocados pela angústia, estavam mais claros agora, como se tivesse decidido, naquele momento, agir. Ela o fitou sem entender direito o que ele queria dizer. Era difícil acreditar em promessas quando a vida lhe ensinou que todas eram vazias. Ela hesitou, as palavras se embolando. Eu não posso aceitar. O senhor deve estar falando de outra pessoa. Eu não tenho como pagar. Marcelo sentiu seu peito apertar. Ele nunca imaginara que, ao oferecer ajuda, teria que lidar com o peso da vergonha e da desconfiança que essa mulher carregava. Ele se aproximou mais um passo, mantendo a distância respeitosa. Ninguém merece ser tratado assim, falou ele, com uma intensidade que parecia vir de algum lugar profundo. Todos merecem uma chance. Eu só quero ajudar. Não estou esperando nada em troca. Apenas deixar que você tenha algo para oferecer ao seu filho. Ela olhou para o pequeno, cujos olhos estavam agora fechados, exausto de tanto chorar. O som do choro cessou. A mulher suspirou profundamente, como se a dor que sentia também estivesse, por um momento, aliviada. Não sei como posso confiar em alguém assim? Ela disse, seus lábios trêmulos. Tudo o que tenho são os restos. O que o senhor pode fazer por nós? Marcelo observou a mulher, o rosto marcado pelas dificuldades e os olhos perdidos. Algo nele se partiu, algo que ele não sabia que existia, e, sem pensar, estendeu a mão em direção a ela. Deixe-me ajudá-la a começar de novo, disse com um olhar que transbordava sinceridade.
Eu posso ajudar você a encontrar um lugar, uma comida quente e talvez até um trabalho. O que mais posso fazer se não tentar? Ela hesitou, mas o olhar dele parecia tão genuíno, tão despojado de qualquer interesse, que não fosse aliviar um pouco da dor que ela carregava. Ela olhou para o filho novamente e algo em seu peito se rompeu. Talvez a última barreira que ela tinha levantado contra o mundo. Ela abaixou a cabeça como se quisesse esconder a fragilidade que sentia, mas no fundo sentia uma necessidade desesperada de acreditar, de aceitar. Está bem, respondeu ela finalmente, quase em um sussurro. Eu não sei o que mais fazer, mas não tenho onde ir. Marcelo sentiu seu coração acelerar. Ela aceitou. Ela finalmente aceitou. Venha comigo, disse ele com uma calma que parecia fora de lugar diante da intensidade daquele momento. Eu vou cuidar de você e de seu filho. A mulher olhou para ele, seus olhos marejados, e deu um pequeno sorriso. Um sorriso quase imperceptível, mas cheio de uma gratidão silenciosa que ele sabia que não poderia ser traduzida em palavras. Ele a guiou até o carro e, ao entrar, ela olhou pela janela para a cidade cinza e chuvosa lá fora, como se fosse a última vez que veria aquele mundo com os mesmos olhos. No fundo do seu peito, uma chama tênue de esperança começou a se acender. Meus caros, o que Marcelo não sabia era que aquele gesto simples de bondade começaria a mudar sua vida também. Algo em sua alma, algo profundamente enterrado, começou a se mover. Ele não sabia que aquela mulher e seu filho seriam a chave para algo que ele jamais imaginou que precisaria: a capacidade de amar. O carro seguiu em silêncio pela cidade, os faróis iluminando a chuva constante que parecia não querer dar trégua. Dentro do veículo, o ambiente estava pesado, mas, ao mesmo tempo, uma estranha sensação de alívio pairava no ar. Marcelo olhou para a mulher, que estava agora mais tranquila, mas seu semblante ainda carregava o peso de uma vida difícil. Ela manteve os olhos fixos à frente, mas seu olhar parecia perdido, como se estivesse tentando compreender a situação, tentando aceitar que aquilo não era um sonho. Meu nome é Isabela, senhor, ela disse, quebrando o silêncio, sua voz suave, mas marcada pela cautela. Não sei como agradecer, mas eu realmente não tenho para onde ir. Marcelo virou-se ligeiramente para ela, seu olhar agora mais suave, sem a dureza de um grande empresário acostumado a decisões rápidas e frias. Algo nele estava mudando, como se aquele momento representasse uma abertura para um lado da vida que ele jamais imaginara explorar. Não me chame de senhor. Meu nome é Marcelo. Você não precisa me agradecer, disse ele, com uma leveza na voz
que contrastava com a seriedade de suas palavras. Eu só quero ajudar. Ninguém deveria passar por isso. Ninguém deveria carregar tanto peso. Isabela baixou os olhos, quase envergonhada. Ela não sabia como lidar com a gentileza que Marcelo lhe oferecia. Afinal, o que ele ganharia com aquilo? Seu olhar era de pura desconfiança, mas também havia uma centelha de gratidão que ela não conseguia esconder. A criança em seus braços, que antes estava agitada, parecia agora ter se acalmado. Ela o embalava gentilmente, passando as mãos pelos cabelos do pequeno, que adormecia aos poucos. Marcelo observava tudo em silêncio, mas o coração lhe apertava a cada suspiro da mulher. Ele nunca tinha experimentado a profundidade dessa forma de cuidado, dessa entrega silenciosa de uma mãe a seu filho. Ele é lindo, Marcelo murmurou, olhando para o menino adormecido. Isabela deu um pequeno sorriso triste, os olhos se suavizando ao olhar para o filho. Sim, ele é. O nome dele é Jonas. Ele perdeu o pai quando ainda estava na barriga e desde então tem sido só nós dois. A voz de Isabela vacilou por um momento e ela olhou pela janela como se tentasse esconder a dor que havia em suas palavras. É difícil, sabe? Às vezes, parece que não há mais forças para continuar. Não há mais luz. Marcelo sentiu um nó na garganta. Ele nunca soubera o que era perder alguém dessa forma, sem aviso, sem chance de dizer adeus. Nunca soubera o que era lutar sozinho. Ele, que tinha sido cercado por luxo e conquistas, começava a sentir na pele a crua realidade da solidão que Isabela carregava. Eu não sei o que dizer, ele falou com sinceridade, a voz baixa e quase imperceptível. Eu nunca soube como é ser assim, como é viver sem alguém ao lado. Isabela o olhou finalmente, seus olhos brilhando de um modo que ele não conseguia decifrar completamente. Ela parecia estar lutando contra algo dentro de si, como se as palavras que ela queria dizer se perdessem em meio ao turbilhão de emoções. E foi nesse momento que, pela primeira vez, Marcelo sentiu algo que nunca imaginara que sentiria. Uma conexão, algo profundo e humano, que ia além de qualquer noção de compaixão ou piedade. Era algo mais íntimo, mais complexo. Eu não queria ser assim. Eu não queria depender de ninguém, mas não sei mais o que fazer. Isabela disse, as palavras saindo como um suspiro, como se todo o peso de sua vida estivesse se desabando diante dele. Ela olhou para Marcelo, seus olhos marejados de lágrimas, mas uma força silenciosa emanava dela, uma mulher que não queria ser vista como uma vítima, mas que não conseguia mais esconder sua dor. Marcelo, em impulso, estendeu a mão, tocando suavemente o braço dela.
O contato foi breve, mas carregado de uma intensidade que se transmitiu como um choque entre os dois. Você não está sozinha, disse ele com uma firmeza que ele mal conhecia em si mesmo. Não mais. Os olhos de Isabela se suavizaram e ela piscou várias vezes, como se estivesse tentando processar as palavras dele. Ela não estava acostumada a ouvir algo assim. Aquilo soava quase como uma promessa e, ao mesmo tempo, uma tentação. Era uma promessa de alívio, de mudança. Ela não sabia o que poderia esperar, mas sentiu que aquela oferta de Marcelo era genuína. Era algo diferente de todas as palavras vazias que ela já ouvira. O carro virou a esquina e se aproximou de uma mansão moderna e imponente. Quando o carro parou, ele olhou para Isabela mais uma vez. Aqui é o lugar onde eu moro, disse ele, com um tom de confiança, mas também com uma sensibilidade que ele não sabia de onde vinha. Vamos entrar e eu vou providenciar algo para vocês dois. Você precisa descansar, comer e, talvez, pensar no que fazer a seguir. Isabela o olhou com um misto de incredulidade e gratidão. Havia algo na maneira como ele falava que parecia ter vindo do fundo de sua alma. Como se ele realmente quisesse fazer a diferença na vida dela. E por mais que a desconfiança ainda estivesse lá, algo começou a se abrir dentro de Isabela. Talvez, só talvez, fosse possível encontrar um novo começo. Talvez a vida pudesse ser um pouco mais gentil com ela. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de uma esperança tímida. Obrigada, foi tudo o que ela conseguiu dizer, as palavras com peso profundo que ela não sabia como carregar sozinha. Marcelo, por sua vez, também não sabia como aquilo tudo mudaria sua vida. Mas algo dentro dele dizia que, naquele instante, algo estava se transformando. Algo que ele não entendia, mas que o preenchia de uma maneira inesperada. E, de algum modo, ele sabia que não podia mais voltar atrás. Marcelo olhou para Isabela, que estava ao seu lado, segurando Jonas no colo, a criança agora tranquilamente adormecida, com o rosto sereno e os dedos minúsculos entrelaçados no tecido do casaco rasgado da mãe. Isabela estava em silêncio, mas sua presença era palpável. Era como se ela tivesse se encolhido, fazendo-se pequena, quase invisível, em contraste com o luxo do lugar ao qual estava sendo conduzida. Seus olhos estavam fixos no chão, os ombros ligeiramente tensos, como se temesse ser descoberta em sua fragilidade. Marcelo notou tudo. Sabia que aquele gesto de bondade, aquele impulso de ajudá-la, não era simples. Estava mexendo com ele de maneiras que ele não entendia. Havia algo no ar entre eles, uma espécie de tensão silenciosa
porque ele não sabia se era causada pela presença dela ou pelo fato de estar quebrando as barreiras que ele mesmo erguera ao longo dos anos. Aqui estamos, disse ele, tentando manter a voz leve, apesar da crescente complexidade dos sentimentos que sentia. Ele não queria que ela se sentisse mais deslocada do que já estava, mas não podia evitar o nervosismo que começava a se infiltrar em seu peito. Isabela hesitou um momento, como se procurasse algum sinal, algum indício de que não estava fazendo uma escolha errada ao entrar naquele lugar. Mas quando seus olhos encontraram os de Marcelo, ela viu ali algo mais do que simples bondade. Viu o resquício de uma compaixão sincera, mas também algo mais profundo, algo que ela não sabia como lidar.